Queridos, nessa tarde, eu quero meditar um pouco com vocês a respeito do silêncio de Deus. Silêncio de Deus. Estou ouvindo um silêncio mesmo. Então, queridos, muitas vezes, quando nós oramos ou temos alguma dificuldade, parece que Deus fica nesse silêncio que vocês ficaram agora quando eu lancei o tema dessa noite. Parece que Ele não responde. Parece que Ele não escuta a gente. E quanto mais o problema se agrava, parece que maior é o silêncio de Deus. Com sinceridade, quem já teve alguma experiência nesse sentido? Dá um alô com a mão assim? Meu Deus, pensei que era só eu. Que bênção, mas é isso mesmo, queridos. Mas Ele não está em silêncio. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, aí nesse texto de Abacuque, primeiro capítulo, versículo de 1 até 4. Esse profeta Abacuque é um homem que não se tem muito conhecimento sobre ele. A Bíblia não traz grandes revelações a respeito da vida dele, mas é um dos profetas muito corajosos e que tinha muita fé. Abacuque, capítulo 1. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu também quero saudar os nossos queridos ouvintes que estão nos vendo e ouvindo a mensagem pela rede social e pelo YouTube. Muito obrigado pela sua presença. Queridos, Abacuque, capítulo 1, versículo de 1 até 4. Fala assim: esta é a mensagem que foi dirigida ao profeta Abacuque numa visão da parte de Deus. E aí Abacuque fala: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga solução, sem que traga salvação? Por que me fazes ver tanta injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Amém? Querido Deus, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por esta palavra que ficou escrita neste livro sagrado. Mas que nesta tarde o Teu Espírito nos dê mais entendimento e revelação daquilo que o Senhor quer falar para nós hoje, no dia 30 de setembro de 2018, Pai. Fala conosco para que apliquemos para a nossa vida e que haja, Senhor, a cada dia a sabedoria do Teu Espírito agindo em cada um de nós. Eu te agradeço no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então aqui, talvez você possa notar alguma semelhança com os dias atuais. E nós entendemos que o profeta ele ficou muitíssimo indignado com toda a injustiça que estava acontecendo. Provavelmente esse livro ele foi escrito por volta do ano 605 até 597 antes de Cristo, que foi
mais ou menos a época em que as tropas babilônicas, caldeias, invadiram Judá e dominaram com muita violência, infringindo castigos severos àquele povo. E Abacuque claramente tinha então uma relação muito especial com Deus, porque ele se abria com o seu coração angustiado e a resposta vinha da parte de Deus para ele diretamente. Mas eu quero também ver algumas razões por que Deus entregou Judá e Jerusalém nas mãos dos babilônios, um povo tão terrível, de humano não tinham nada, era só altamente violentos. Entre os muitos motivos, eu vejo um problema da parte do rei Ezequias. Um rei que foi fiel a Deus, um rei que fez muita coisa pelas causas de Deus, mas é bem provável que ele tenha esquecido dos 15 anos que Deus prolongou a vida dele quando ele esteve no leito de morte. E pode ser que a vaidade tenha tomado lugar no coração dele, o orgulho entrado no seu coração, e ao invés de ele mostrar a grandeza e o poder de Deus, o que foi que ele fez? Quando uma comitiva da Babilônia esteve ali, ele exibiu toda a sua prosperidade. Depois vocês leiam 2 Reis 20, 13, todo o capítulo 20 do segundo livro de Reis, é importante para entender melhor tudo isso. E ele mostrou o seu poderio bélico, os seus tesouros, as suas propriedades, o seu gado e todas as coisas. Isso fez os olhos da Babilônia crescer contra Judá e, ao mesmo tempo, também desagradou o coração de Deus. Isso foi por volta de 710 a.C. E o profeta, então, Isaías, falou para Ezequias. Então, disse Isaías a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que será levado para a Babilônia tudo quanto houver em tua casa, bem como os que os teus pais entesouraram até o dia de hoje. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E até mesmo alguns dos teus filhos que procederam de ti e que tu gerares, levarão, e eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Essa profecia demorou pouco menos de 100 anos para ser cumprida. Tanto é que nem o profeta Isaías, que proferiu essa revelação, essa profecia, e nem o rei Ezequias testemunharam o cumprimento dessa profecia. Mas Abacuque fez parte da contemporaneidade dos fatos terríveis que aconteceram. Mas a triste realidade, querido, não é somente o fato que aconteceu naqueles dias. É que, no longo dos anos que seguiram, nem os israelitas e nem ninguém resolveram amar e obedecer a Deus. Queridos, isso me leva também a meditar sobre muitos de nós, muitos cristãos da atualidade, dos nossos dias, que recusa a viver
uma vida de santidade baseada na palavra de Deus, na sua orientação. Pecados como idolatria, prática do mal, ouvidos fechados para a palavra, zombaria, crimes, assassinatos de pessoas inocentes, tudo vem nos separar de Deus. E toda separação, toda apostasia entristece o coração de Deus. E aqui então, Abacuque, a gente nota que ele não tinha medo de expressar as suas dúvidas, as suas queixas. Por quê? Porque ele era transparente. E ele clama em profunda angústia. Até quando? Até quando? Até quando vai a nossa fé também? Até quando vai o nosso clamor, esperando que o silêncio de Deus se quebre e Ele venha em nosso favor? Mas aquela nação estava se afastando de Deus e entregando-se a tudo aquilo que é errado, idolatria, pecado, imoralidade, corrupção, e busca de coisas que não traziam qualquer valor diante de Deus. Qualquer semelhança, será que é só coincidência? Ou será que porque a apostasia do homem e da mulher nos nossos dias talvez esteja nas mesmas condições daquele tempo? A lei era aplicada, não era aplicada. E era também sem efeito algum. A honestidade não existia naqueles dias. A justiça era frouxa e indolente. E a ilegalidade campeava por todos os cantos daquela nação. A nação de Israel, então, estava em grande decadência espiritual, moral e social. Muitos profetas se venderam naquele tempo. Se pega lá desde o tempo de Elias, né? No primeiro livro de Reis, 19, 18, está escrito lá a respeito disso. Mas Abacuque, ele levanta então uma questão que a maioria de nós, cristãos de hoje, também levantamos. Onde está Deus, que vê tudo isso e não faz nada para sanar o problema? Quantos acontecimentos terríveis houve no mundo e as pessoas colocam a culpa em Deus? Eu me lembro na época das Torres Gêmeas, 11 de setembro de alguns anos atrás, muita gente colocou a culpa em Deus. Por que que Deus permitiu? E Deus, Ele está pronto para responder. Mas será que Deus não vê? Deus não vê o direito sendo pervertido? O justo sendo massacrado? Mesmo assim, o profeta questiona. Mas Abacuque, ele acha a resposta. A resposta está na fé. A resposta está na fé que triunfa. A resposta está na fé que triunfa em tempos de crise. Em tempos de crise. Hoje não é diferente. Por que Deus fica em silêncio? James Longo escreveu um livro sobre isso, mostrando as particularidades das épocas da humanidade em que tinha-se a impressão que Deus estava em silêncio. E por que que Deus fica estranhamente silencioso nos momentos mais difíceis? Até quando, Senhor?
Mas, observe, sempre foi difícil entender o silêncio de Deus. Porque quando nós pensamos assim que Ele está em silêncio, nós estamos reprovando a atitude de Deus. Porém, o silêncio não indica que Ele está apático e ignorando o nosso clamor, a nossa petição, e Ele fica como mero espectador. Não! Isaías 59, de 1 a 3, diz assim: o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, que não possa nos ouvir. Mas as vossas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, e os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é. Mas Deus, Ele quer dar uma resposta. Mas se a nossa maneira de viver é que causa a apostasia entre Deus e nós, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Somos nós que não estamos de acordo com a vontade dEle. Lucas 18:7 também diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo eles esperar? Mas a palavra também diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Queridos, a Bíblia está aí, tão clara a respeito dessa fé que nós precisamos ter. A fé que triunfa. A fé que triunfa em momentos de muita dor, de muita crise. Ela tem que estar aqui em cada um de nós, queridos. Nesses dias que antecedem as eleições, há uma verdadeira guerra travada. Mas bem poucos lembram de esperar e confiar e ter fé em Deus. Bem poucos. Bem poucos. E ele então, Abacuque, ele entende que o cristão vive pela fé, mesmo quando não está vendo a resposta das suas orações. E mais, nem sempre a resposta de Deus é aquela que eu espero, é aquela que eu quero. Parece que há um contrassenso entre Deus e aquilo que eu penso. Mas qual é o pensamento e a atitude que prevalecerá? No outro domingo nós tratamos sobre isso. Meus pensamentos são superiores aos vossos. Os meus caminhos são superiores aos dos homens, disse Deus. Então, Deus responde à oração do profeta e diz: estou respondendo a sua oração, suscitando o exército caldeu para marchar contra a sua cidade e destruí-la. Queridos, a nossa nação não está longe disso. Não está longe disso. Os babilônicos eram muito violentos, cruéis, não tinham piedade de ninguém, de ninguém. Era uma tropa avassaladora,
destruidora. E Abacuque, então, ele leva um susto quando ele ouve essa resposta da parte de Deus, porque certamente não era isso que ele esperava. Ele queria que Deus respondesse a sua oração, mas não desse jeito. Deus, para Abacuque, precisava ser ensinado. Não é isso que a gente entende? E hoje também tem muita gente querendo ensinar Deus a ser Deus. Tem muita gente. Faça dessa forma, faça desse jeito, não faça por aqui, faça por ali. Todos nós queremos uma resposta favorável para a nossa causa. Mas obediência plena e total à sua palavra. Não são todos que querem. Agora, quando você lê a Bíblia, você entende que Deus não erra. E a fé que triunfa é aquela que repousa, que descansa na liberdade divina. É o triunfo da fé. E no capítulo 2, versículo 4, ele declara: mas o justo viverá pela sua fé. E aí então, quando ele vai entendendo que Deus quer falar com ele, Deus fala. Abacuque 2, 2 e 3, temos a ordem de Deus para ele. Escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passe correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que não fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não tardará. Então houve essa parte de Deus de que ele escrevesse, mas que tivesse fé no cumprimento. Porque mesmo naquela crise toda em que ele vivia, Deus haveria de dar a resposta. E hoje, o que é que nós temos para ler? Você e eu. O que nós temos para ler? Temos a Bíblia, como única regra de fé e prática de vida. Logo também, em João 5,39, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidareis ter nelas a vida eterna. E a Bíblia é que fala de Deus. A Bíblia é a fala de Deus hoje. Hoje, a Bíblia é a fala de Deus, escrita com letras entendíveis, para que qualquer um possa ler em qualquer tempo. É isso que acontece. E quando nós lemos as Escrituras e examinamos, nós vamos entender que é aqui que Deus está falando conosco. Eu não preciso me desesperar, mas tão somente confiar. E mais, desde o princípio dos tempos, Deus está falando conosco. E a sua palavra é a verdade. A Bíblia é a palavra. E toda a verdade que é vista pelos nossos olhos. No princípio foram criadas todas por Deus. Pela palavra, pela fala. Senão, você e eu não estaríamos aqui, porque Ele preparou todas as coisas. João 1 até 3, no princípio era a palavra.
e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra sempre esteve com Deus, criou tudo o que existe, e nada existe que não tenha sido criado por Ele. Amém? E no versículo 14, diz assim: a palavra tornou-se homem. A palavra tornou-se vida, e o verbo se fez carne. Tem muitas versões, mas o sentido é o mesmo. E viveu entre nós, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de graça, cheio de verdade. Cristo, a palavra viva, habitando no meio dos homens, sendo resposta para o clamor dos homens em todos os tempos. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém? Então, queridos, não há silêncio. Mas há o quê? Há o tempo de Deus. Não há silêncio. Deus não está mudo. A nossa vida é fruto da voz de Deus. Logo, queridos, se Abacuque naquele tempo estava abatido, mas hoje você e eu como cristãos não podemos nos abater pelos problemas presentes. Embora, na maioria das vezes, eles apresentam um aspecto triste e sombrio. Mas Deus, Ele usa o instrumento que Ele quer. Quem sou eu, miserável homem, pecador, ou Abacuque, para questionar a instrumentalidade de Deus para alcançar homens? E no curso da história, queridos, Deus tem usado muitas coisas para educar os homens, para corrigir os homens, para educar a sua igreja, para corrigir a sua igreja. E algumas vezes somos acometidos por enfermidades, por desemprego, crise conjugal, crise familiar, crise financeira, injustiças, corrupção e tragédias até. Sim, o justo viverá da fé. O justo, crente e praticante em Cristo Jesus, tendo fé, a fé em Deus, a fé que supera as crises, a fé que traz alívio ao coração em momentos tão difíceis como aqueles que nós estamos vivendo. Mas a busca pela santidade e pela fidelidade a Deus necessitam ser contínuas. E aqui, queridos, quando o Abacuque, então, ele entende essa grandeza de Deus, a sua fé aumenta. Ele passa, então, a acreditar por aquilo que nós lemos, a acreditar e a orar a Deus. O capítulo 3 do livro, que é um livro pequeno, ele traz essa argumentação de Abacuque em relação a Deus. E ele pede então para que Deus avive a sua obra no decorrer dos anos, no passar dos tempos, e que cheguem ao tempo ideal, conforme aquilo que ele mandou escrever, em letras garrafais, como se fosse um outdoor. E aqui então, Abacuque, ele passa a dizer em oração: ainda que a figueira não floresça,
ainda que não haja fruto na videira, ainda que o fruto ou o produto da oliveira falhe, e que os campos não produzam alimentos, nem hajam ovelhas no aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Essa é a palavra de Abacuque. É um texto que é uma verdadeira declaração de fé em um momento de crise inigualável. Inigualável. Mas tudo aconteceu por causa da corrupção do coração e da mente do homem. Aquilo que aconteceu nos dias de Abacuque, vocês podem ou não comparar com os dias de hoje. Mas Abacuque, ele nos ensina a resposta. Que a resposta para a crise é a nossa fé em Deus. Esta é a resposta para o homem. É a resposta para a mulher. É a resposta para a igreja. É a resposta para nós. Salmo 125, 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas está firme para sempre. Será que você e eu podemos fazer como Abacuque fez? Será que a nossa decisão e a nossa oração pode ser semelhante à oração de Abacuque? Manter a fé em Deus, mesmo sem uma resposta audível, mesmo em tempo de crise, mesmo que tudo falhe. Se nós tivermos essa decisão, manter firme, nós vamos também triunfar. Deus, Ele quer uma atitude nossa. Ele quer que nós estejamos prontos, com fé, acreditando nele, e na resposta que Ele dará, apesar dos pesares, e apesar das lutas e dificuldades de hoje. E aí, nós dizermos: me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Amém. Queridos, medite nessa palavra. Nós já não precisamos falar que daqui a uma semana nós temos um compromisso com a nossa nação. Mas só ficarmos trocando figurinhas pelo WhatsApp não vai resolver. O que vai resolver é jejum, oração e joelho no chão.